Esta frase, gasta pelo uso quase um clichê de autoajuda, pertence ao filósofo Friedrich Nietzsche, mas antes de se tornar um ditado popular, ela era um grito filosófico, quase um suspiro de agonia e descoberta. Nietzsche, um homem que viveu em constante tormento físico e mental, não estava de forma alguma romantizando a dor. Ele estava desesperadamente tentando decodificá-la. Ele a escreveu em sua obra Crepúsculo dos Ídolos, não como uma garantia de que sobreviveríamos ao sofrimento, mas como uma afirmação de que a própria vida mede sua intensidade pela nossa capacidade de transformar o veneno em remédio. O que Nietzsche apenas tocou os filósofos estoicos e os psicólogos profundos, como Carl Jung, já exploravam em suas próprias linguagens, em suas próprias épocas. Estamos aqui, hoje, porque cada um de nós carrega um peso. Uma pergunta que ecoa nas horas mais silenciosas da noite. Por que eu? Por que isso dói tanto? Por que a vida parece tantas vezes uma sucessão de fardos que parecem fundamentalmente injustos? Vivemos sob a suposição de que o sofrimento é um erro no sistema, uma falha na realidade. Acreditamos ou nos disseram para acreditar que a felicidade é o estado natural e que a dor é uma intrusão, uma anomalia, uma injustiça. Mas, e se não for? E se o sofrimento não for uma interrupção do nosso caminho, mas o próprio caminho? E se essa ansiedade que aperta seu peito, essa perda que o esvaziou, essa confusão que o paralisa, e se ela não for um sinal de que você está quebrado, mas um sinal de que algo em você está tentando desesperadamente nascer? Esta é a pergunta central da nossa reflexão de hoje, encapsulada em nosso tema. O sofrimento não é injustiça, é o professor que a vida envia em silêncio. Vamos trazer isso para o nosso cotidiano, para o agora. Pense na ansiedade que se tornou a trilha sonora da vida moderna. Esse ruído branco de preocupação que nos acompanha no trabalho, em nossos relacionamentos, em nossa solidão. O que fazemos com ela? Tentamos silenciá-la, corremos dela, nos distraímos, medicamos, lutamos. Em suma, tratamos a ansiedade como uma injustiça. Eu não deveria estar sentindo isso. Eu tenho uma boa vida. Eu sou grato. Por que essa dor? Um filósofo estoico como Epicteto olharia para essa mesma ansiedade e perguntaria: o que exatamente nesta situação está sob seu controle? Você controla a economia global? Você controla a opinião do seu chefe? Você controla se alguém vai te amar amanhã? Não. Você controla apenas a sua reação a essa incerteza. A ansiedade, para o estoico, é o resultado de desejar que a realidade, que é inerentemente incerta, seja diferente do que ela é. É o atrito entre a sua vontade e a vontade do Logos, da razão universal. Carl Jung, por outro lado, olharia para essa mesma ansiedade e faria uma pergunta completamente diferente. O que essa ansiedade quer de você? Que parte da sua alma você negligenciou por tanto tempo que agora ela precisa gritar para ser ouvida? Para Jung, a ansiedade não é o problema, ela é o sintoma, ela é o alarme de incêndio. E nós, em vez de procurar onde está o fogo, passamos a vida tentando quebrar o alarme, porque o som nos incomoda. Jung diria que a ansiedade é talvez a sua sombra, a parte de você que foi reprimida, julgada e exilada, batendo na porta da sua consciência, pedindo para ser vista. Talvez a sua ansiedade seja o grito da sua vocação não vivida, o luto por uma autenticidade que você sacrificou há muito tempo em troca de segurança ou aceitação. Percebe? Ambas as visões, a estoica e a junguiana, nos pedem a mesma coisa, embora por caminhos radicalmente diferentes: parar de lutar contra a realidade do sofrimento e começar a escutá-lo. Os estoicos nos ensinam a aceitar o que não podemos mudar no mundo externo. Jung nos ensina a integrar o que não podemos ignorar no nosso mundo interno. O estoicismo nos dá a armadura para enfrentar a batalha da vida. A psicologia junguiana nos dá o mapa para entender por que estamos lutando em primeiro lugar. Nesta jornada de hoje, não vamos oferecer curas fáceis ou pensamentos positivos. O pensamento positivo, muitas vezes, é apenas mais uma forma de negação. É colocar um adesivo sorridente sobre uma ferida profunda e infeccionada. O que propomos é algo muito mais difícil, mas infinitamente mais transformador: a digestão do sofrimento, a alquimia da dor.
Vamos explorar como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio podem nos ensinar a disciplina da serenidade diante do caos que não controlamos, e como Carl Jung pode nos guiar para dentro desse caos, para encontrar a pérola que a ostra só produz por causa do grão de areia que a irrita. A injustiça é a nossa primeira interpretação. É a reação infantil da nossa consciência, que acredita que o universo deveria operar de acordo com as nossas regras morais pessoais e os nossos desejos de conforto. Quando um ente querido adoece, gritamos, é injusto. Quando perdemos o emprego que demos tanto de nós, lamentamos, não é justo. Quando nossos planos mais bem elaborados falham, sentimos o gosto amargo da traição cósmica. O estoicismo nos oferece o primeiro antídoto, o que eles chamavam de a visão de cima. Marco Aurélio, o imperador filósofo, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, escrevia em seu diário, não para nós, mas para si mesmo, em uma tenda fria no fronte de batalha, para lembrar-se da vastidão do tempo, de quantas civilizações surgiram e caíram, de quantas pessoas viveram e morreram com as mesmas esperanças e os mesmos medos que nós. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores mestres da filosofia, foi ainda mais direto. Ele nos deu a dicotomia do controle, a ferramenta mais fundamental para a paz interior. Ele disse, algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Sob nosso controle estão nossos julgamentos, nossas intenções, nossas respostas, nossas ações. Fora do nosso controle está todo o resto, nosso corpo, nossa reputação, o clima, as ações dos outros, a doença, a morte. O sofrimento, dizia ele, quase sempre surge da trágica confusão entre essas duas categorias. A injustiça é o nome que damos quando tentamos desesperadamente controlar o incontrolável. Mas se pararmos aí, apenas no estoicismo, corremos um risco. Corremos o risco de nos tornarmos frios, resignados, mas vazios. Aceitamos que a onda vai nos atingir, mas não aprendemos a mergulhar e descobrir o que há no fundo do oceano. É aqui que a voz de Carl Jung se torna essencial. O estoicismo nos ajuda a lidar com o fato do sofrimento. Jung nos ajuda a lidar com o significado do sofrimento. Jung argumentava que o inconsciente, a vasta e misteriosa parte da nossa mente que não controlamos, tem uma sabedoria própria, uma inteligência, e ele se comunica conosco. Ele se comunica através de símbolos, sonhos, humores e, crucialmente, através dos nossos sintomas. O sofrimento, para Jung, é o esforço da psique para se curar. É um processo de individuação, o impulso biológico e psíquico de se tornar quem você realmente é em sua totalidade. E esse processo, invariavelmente, dói. Dói porque exige que enfrentemos nossa sombra. A sombra não é o mal em nós, no sentido moral simplista. É simplesmente tudo o que reprimimos para sermos aceitáveis, para sermos amados, para sobrevivermos. Nossos medos, nossa raiva, nossa vulnerabilidade, mas também nossa força não vivida, nossos talentos não desenvolvidos, nossa alegria espontânea. Quando você sente um sofrimento profundo e persistente, uma depressão que não cede, uma ansiedade que não se cala, Jung diria, bom, finalmente, a alma está exigindo sua atenção. O professor chegou. O professor silencioso não vem para nos punir, ele vem para nos completar. O sofrimento não é a injustiça, é o convite para a profundidade. Pense em sua vida como uma casa. A maioria de nós vive apenas na sala de estar, onde é confortável, bem iluminado e apresentável para as visitas. Mantemos o porão trancado a 7 chaves. Lá embaixo, no escuro, guardamos tudo o que não queremos ver. Os traumas, as falhas, as partes feias de nós mesmos, os monstros que julgamos. Um dia, a fundação começa a rachar. As paredes tremem. A sala de estar, antes tão segura, torna-se inabitável. Isso é o sofrimento. Nossa primeira reação é culpar o construtor, gritar sobre a injustiça da casa estar ruindo. O estoico em nós nos diria, pare de gritar, a casa está ruindo, isso é um fato. O que você vai fazer agora? Você pode controlar seu pânico. Você pode começar a avaliar os danos com clareza e racionalidade. O sofrimento é o chamado para descer ao porão. Ao longo desta conversa, vamos descer juntos, não para encontrar respostas fáceis,
mas para aprender a fazer perguntas melhores. Perguntas que não sejam "por que isso está acontecendo comigo?", mas sim "o que isso está tentando me dizer?". A injustiça é uma perspectiva. O aprendizado é uma escolha. Vamos reexaminar a ansiedade moderna sob essa nova luz integrada. A sociedade nos diz para sermos produtivos, otimizados, felizes. O estoico nos lembra que a maior parte da pressão que sentimos não é do trabalho ou das expectativas externas, mas do nosso julgamento sobre elas. Nosso desejo de que o chefe nos valide, algo fora do nosso controle, é a fonte da dor, não o trabalho em si. A prática estoica aqui é a ataraxia, a tranquilidade. É fazer o seu melhor e soltar o resultado, sabendo que você agiu com virtude, o único bem verdadeiro. Mas a visão junguiana nos adverte: e se a sua virtude estiver incompleta? E se o seu melhor for, na verdade, uma traição à sua alma? Imagine um homem que trabalha 80 horas por semana em um emprego que odeia, mas que paga bem. Ele está exausto, ansioso e deprimido. A abordagem estoica o ajudaria a suportar. Concentre-se no que você pode controlar. Seja grato pelo emprego. Faça seu trabalho com excelência. Não deixe que a grosseria do seu chefe perturbe sua paz interior. Isso é imensamente valioso. Isso lhe dá dignidade no meio da dificuldade. A depressão, nesse caso, não é uma falha química a ser corrigida. É uma mensagem coerente da alma. É o professor silencioso dizendo: este caminho está errado. Você está vivendo a vida de outra pessoa. Sua energia vital está sendo drenada porque você não está em alinhamento com o seu self, seu centro mais profundo. O sofrimento aqui não é a injustiça do chefe ruim. É o professor interno implorando para que você olhe para o mapa da sua própria vida. Neste vídeo, vamos aprender a ser estudantes desse professor. Vamos aprender a sentar com o desconforto, como pedia Sêneca, e a dialogar com ele, como sugeria Jung. Este é o convite. Não para eliminar o sofrimento, pois isso, como ambos os sistemas nos dizem, é impossível e talvez indesejável, mas para mudar nossa relação com ele. Deixamos de ser a vítima da injustiça e nos tornamos o aprendiz do professor. Vamos começar pela fundação, pela rocha. Antes que possamos sequer ousar entender o significado profundo da dor, precisamos aprender a suportá-la sem sermos destruídos por ela. Se você está se afogando em mar aberto, você não precisa de uma palestra sobre a composição química da água. Você precisa de algo para flutuar. O estoicismo é esse bote salva-vidas. A percepção de injustiça é o que nos faz debater e nos debater contra as ondas. É o que nos faz engolir mais água salgada. O estoicismo nos ensina a parar de lutar, a boiar e a usar a energia da própria onda a nosso favor. A primeira e mais dura lição do professor estoico é esta: o universo é indiferente. Isso soa cruel para os nossos ouvidos modernos. Nós fomos criados na cultura do eu para acreditar que somos especiais, que nossos sentimentos individuais importam para o cosmos. O estoico não discute se importamos uns para os outros. A virtude estoica, a justiça, a coragem, são profundamente sociais. Mas ele é implacável em nos lembrar que o Logos, a razão universal, ou, se você preferir, as leis da física e da natureza, não negocia, não faz exceções. A doença não escolhe suas vítimas com base no mérito moral. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, o imperador de Roma, passava suas noites em uma tenda fria no fronte de batalha, escrevendo para si mesmo, tentando desesperadamente lembrar-se disso. Ele escrevia: o que acontece com qualquer um é parte do destino do todo. E também, o que não é prejudicial à colmeia, não é prejudicial à abelha. Quando gritamos injusto, estamos na verdade dizendo: eu sou uma exceção às regras da existência humana. O estoico nos convida a fazer o exato oposto. Eu sou parte das regras da existência humana. Ser humano significa ser vulnerável à perda. Significa ser vulnerável à dor, à doença, à velhice e à morte. Aceitar isso profunda e visceralmente não é pessimismo. É o primeiro e mais largo passo para a verdadeira liberdade. É o que Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma e também tutor de Nero, o que lhe causou imenso sofrimento, chamava de premeditatio malorum, a premeditação dos males.
Sêneca não era um pessimista, ele era um realista. Ele praticava ativamente a pobreza. Ele dormia no chão duro, comia pão velho, vestia roupas rudes, mesmo sendo um multimilionário. Ele não fazia isso por masoquismo, ele fazia isso para treinar sua mente. Ele se perguntava: é isso que eu temo? É esta a pobreza que me apavora? Eu posso suportar isso. Na verdade, há uma certa paz nisso. O que isso nos ensina sobre o nosso sofrimento moderno, sobre a nossa ansiedade? Quando tememos perder o emprego, o medo de perder é muitas vezes 1000 vezes pior do que a perda real. O medo é uma criação da nossa imaginação, projetando 1000 cenários catastróficos. O estoico nos diz: ok, imagine o pior cenário. Você perde o emprego. O que acontece? Você perde sua casa, você passa fome. E então a pergunta crucial: você sobreviveria? Você poderia encontrar outro caminho? Você manteria sua dignidade? Você manteria sua virtude? Ao enfrentar o cenário temido com a razão, em vez de com o pânico emocional, o sofrimento diminui drasticamente. Percebemos que o que tememos não é o evento em si, mas nosso julgamento sobre o evento. É a frase mais famosa de Epicteto, e talvez a mais importante de toda a filosofia prática. O que perturba os homens não são as coisas, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. A injustiça é um julgamento, não é um fato. Meu parceiro me deixou. Isso é um fato. É uma descrição neutra de um evento. Meu parceiro me deixou. E isso é uma injustiça terrível que arruinou minha vida para sempre. Isso é um julgamento. O estoico nos treina como um atleta a separar os dois no calor do momento. Quando você diz é injusto, você está adicionando uma segunda camada de sofrimento, um sofrimento autoimposto sobre a dor que já é inevitável. A dor da perda é real. O luto é necessário. Os estoicos não eram robôs sem emoção. Eles eram profundamente humanos. Sêneca escreveu cartas de consolação comoventes, mas eles distinguiam a dor saudável, a resposta natural e primária a um evento, do sofrimento doentio, a nossa ruminação sobre o evento, nosso desejo de que fosse diferente, nossa narrativa de injustiça. Como praticamos isso? Através da atenção ao nosso discurso interno. Quando você se pegar dizendo, isso não deveria estar acontecendo, pause, respire. Pergunte a si mesmo com frieza, está acontecendo? Se a resposta for sim, então no universo estoico deveria estar acontecendo. Por que está? Sua única escolha virtuosa é como responder a isso. Isso é o que Marco Aurélio chamava de o obstáculo é o caminho. A própria coisa que bloqueia sua passagem torna-se sua nova passagem. Seu carro quebrou e você vai se atrasar para a reunião importante. O obstáculo. Sua reação inicial e normal. Pânico, raiva, injusto. Porque hoje, de todos os dias, sua reação estoica após o treino. Ok, o carro quebrou. Isso é um fato. Ligar para o reboque, ligar para a reunião e avisar. Posso usar este tempo preso no carro para preparar minhas anotações mentalmente, ou para praticar a paciência, ou simplesmente para observar o mundo ao meu redor. O evento não mudou, mas o sofrimento desapareceu, substituído pela ação virtuosa e pela aceitação racional. Esta é a fortaleza interna. O estoicismo é a construção de uma cidadela dentro da sua mente. O mundo externo pode e vai lançar exércitos contra você. A doença virá, a perda virá, a traição virá. Se sua felicidade, sua paz, depende de muros externos, saúde, dinheiro, relacionamentos, eles eventualmente cairão. É uma certeza. Mas se sua paz reside na sua cidadela interna, seu poder de julgar, escolher e agir com virtude, você é intocável. Epicteto, que era literalmente propriedade de outro homem, dizia que era o homem mais livre de Roma. Seu mestre podia acorrentar sua perna, e o fez, aleijando-o, mas não podia acorrentar sua vontade. Não podia forçá-lo a julgar aquela dor como injusta ou destruidora da alma. Essa é uma liberdade que ninguém pode tirar de nós. O sofrimento, portanto, deixa de ser uma injustiça e se torna o ginásio da alma. O estoicismo não é sobre aguentar firme passivamente, como uma rocha burra. É sobre usar ativamente a adversidade, como um campo de treinamento, como um atleta. Cada vez que você é insultado e escolhe não revidar com raiva, você está treinando o músculo da temperança.
Cada vez que você enfrenta uma tarefa difícil com coragem, em vez de procrastinação, você está treinando o músculo da fortaleza. Cada vez que você trata alguém com justiça, mesmo quando seria fácil tirar vantagem, você está treinando o músculo da virtude. O professor estoico silencioso nos diz: este peso é seu. É exatamente o peso que você precisa hoje para se tornar mais forte, mais resiliente, mais virtuoso. Ele nos ensina a amar esse processo, o famoso amor fati de Nietzsche, que tem raízes profundas no estoicismo. Amar o destino. Não apenas tolerar o que acontece, não apenas aceitar, mas amar. Amar o diagnóstico difícil porque ele lhe ensina, como nada mais poderia, o que é verdadeiramente importante. Amar a perda do emprego, porque ela o força a descobrir uma força e uma criatividade que você não sabia que tinha. Amar o coração partido, porque ele quebra o seu peito e o abre para uma compaixão mais profunda. Isso é o fim da injustiça. Quando você ama o que acontece, a categoria de justiça ou injustiça se dissolve. Só existe o que é e sua oportunidade de responder a isso com beleza e coragem. Esta é a fundação. Esta é a rocha sobre a qual podemos construir uma vida de significado. Mas o que acontece quando a fortaleza está segura? O que fazemos dentro dela? Aceitamos a dor, mas o que fazemos com ela? Se esta exploração da serenidade estoica ressoa com você, se você já sentiu a diferença libertadora entre a dor inevitável e o sofrimento que nós mesmos criamos com nossos julgamentos, convido você a refletir sobre isso. A jornada para dentro é longa e é melhor feita em comunidade. Se você valoriza essas reflexões profundas, que buscam ir além do superficial, considere se inscrever e ativar as notificações. Estamos construindo um espaço para isso, e eu gostaria de saber nos comentários qual é o peso que você está carregando agora e como a perspectiva estoica de não é injustiça muda ou poderia mudar sua relação com ele. Sua partilha, sua vulnerabilidade pode ser a rocha que outra pessoa precisa para se apoiar hoje. O estoicismo nos protegeu do caos externo. Mas o que fazemos com o caos interno? Se o estoicismo é a aceitação radical da realidade externa, a psicologia junguiana é a exploração radical da realidade interna. Para Jung, a psique não é uma máquina quebrada que precisa ser consertada. Não é um cérebro com um desequilíbrio químico a ser corrigido. É um organismo vivo, um ecossistema vasto e inteligente que busca incansavelmente o equilíbrio e a totalidade. O sofrimento, em qualquer de suas formas, depressão, ansiedade, uma crise de meia-idade, uma obsessão inexplicável, um pânico noturno, não é o inimigo. É a tentativa desesperada e engenhosa da psique de chamar nossa atenção. Como dissemos antes, é o alarme de incêndio. O estoico nos ajuda a não entrar em pânico com o som do alarme. Jung nos convida a procurar o fogo, mas a sombra não morre. Ela vive, ela respira e ela quer ser integrada. Ela quer voltar para a casa. Ela quer ser vista. Sua depressão pode ser sua tristeza não chorada por décadas. Sua ansiedade paralisante pode ser sua excitação não vivida, sua aventura não realizada. Sua raiva crônica e inexplicável pode ser sua fronteira pessoal que nunca foi defendida. O sofrimento é o professor. E a primeira lição que ele ensina em silêncio é: olhe para o que você rejeitou. Olhe para o que você exilou. Jung chamou o processo de enfrentar e integrar a sombra de a obra-prima. É o trabalho mais difícil e mais importante que um ser humano pode fazer. É, em suas palavras, o encontro com o si mesmo. É por isso que o sofrimento é um professor silencioso. Ele não grita instruções óbvias. Ele não nos dá um livro didático com respostas. Ele nos dá um sentimento, um peso no peito, um nó na garganta, um vazio no estômago. O trabalho do aluno não é fugir desse sentimento, mas sentar-se com ele. Não como um estoico, apenas suportando-o como algo externo, mas como um junguiano dialogando com ele. A técnica junguiana para isso é chamada de imaginação ativa. É tratar seu sintoma, sua dor, como se ele fosse uma pessoa, uma entidade, uma energia com quem você pode conversar. O que essa ansiedade diria se tivesse uma voz? Talvez ela dissesse: eu sou sua criatividade sufocada. Você me trancou em um escritório cinza por 20 anos
e agora estou batendo nas paredes para sair. O que essa depressão diria se tivesse um rosto? Isso é profundamente assustador. É muito mais fácil culpar a injustiça do mundo. É muito mais fácil culpar a química do cérebro, a economia, seus pais, o governo. Jung não nega que essas coisas tenham um impacto real e devastador, mas ele insiste que a cura à totalidade não está em mudar o mundo externo, muito do qual é incontrolável, como os estoicos nos lembram, mas em mudar nossa relação com o nosso vasto e poderoso mundo interno. O objetivo da vida, para Jung, não é a felicidade. A felicidade é um subproduto, um visitante bem-vindo, mas não o objetivo. O objetivo é a individuação. Individuação é o processo de se tornar quem você nasceu para ser. É a jornada de uma vida inteira para integrar todas as partes de si mesmo, o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, o masculino e o feminino internos, anima, animus, a persona, nossa máscara social, e a alma, em um todo unificado, um si mesmo. O sofrimento é o motor da individuação, e o crescimento dói. O professor nos ensina que a dor não é um sinal de que estamos fazendo algo errado, é um sinal de que estamos no meio de uma transformação vital. Pense na noite escura da alma, uma experiência que tanto os místicos quanto os psicólogos descrevem. É um período de profunda escuridão, confusão e desespero. O antigo eu, a antiga casca, está morrendo, mas o novo eu ainda não nasceu. É o momento mais doloroso da vida. E, segundo Jung, é o mais sagrado. O estoico nos ajuda a atravessar a noite escura sem desistir. A disciplina estoica nos faz levantar da cama, tomar banho, fazer o que precisa ser feito, mesmo na escuridão absoluta. Mas o junguiano nos ajuda a usar a noite escura. Ele nos lembra que a escuridão tem seus próprios presentes, que os olhos só se ajustam à escuridão depois de um tempo, e é lá, no breu, que vemos as estrelas que a luz ofuscante do dia escondia. Na escuridão, encontramos nossa sombra. E ao invés de matá-la, nós a ouvimos, nós a integramos. E ao fazer isso, encontramos nosso ouro, prima, um si mesmo mais completo, mais autêntico e, por fim, mais compassivo. Ele nos ensina que não somos vítimas de uma injustiça cósmica. Somos aprendizes em uma escola cósmica. E a lição central é sempre a mesma. O caminho para a luz passa invariavelmente pela escuridão. Não é possível despertar para a consciência sem dor, escreveu Jung. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a própria alma. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. O professor silencioso está aqui para nos ajudar a tornar a escuridão consciente. Nós erguemos a fortaleza estoica. Aprendemos a dizer, isso não é injusto. Agora, precisamos juntar as duas, pois usadas isoladamente, ambas as filosofias são incompletas e podem, em seus extremos, ser perigosas. O estoicismo puro, sem a profundidade junguiana, corre o risco de se tornar uma negação, uma armadura tão espessa que nos impede de sentir não apenas a dor, mas também a alegria. Torna-se uma defesa contra a vida, um escudo para um eu rígido. Podemos nos tornar frios, distantes, julgadores daqueles que simplesmente não conseguem controlar suas emoções. Criamos uma persona estoica, uma máscara de indiferença, que é tão falsa quanto qualquer outra máscara. A psicologia junguiana pura, sem a disciplina estoica, corre o risco de se tornar uma autoindulgência, um mergulho sem fim no eu, onde cada humor, cada sonho, cada sentimento é superanalisado. Podemos nos afogar em nosso próprio inconsciente. Podemos nos tornar tão fascinados pela nossa própria complexidade que nos tornamos incapazes de funcionar no mundo real. Ficamos presos no porão, obcecados com o fogo e esquecemos que a casa precisa ser vivida. O caminho do meio, o caminho da sabedoria aplicada, o caminho da verdadeira transformação é a integração. Precisamos de Jung para quebrar a armadura estoica quando ela se torna uma prisão. E precisamos dos estoicos para nos dar um lugar seguro, um temenos, um recipiente para fazer o perigoso trabalho junguiano. A verdadeira transformação acontece na interseção. Vamos chamar essa integração de
O professor estoico. O professor estoico entende que a vida envia sofrimento, a lição de Jung, mas também entende que nossa resposta a esse sofrimento, nosso julgamento sobre ele, é a única coisa que realmente importa, a lição estoica. Vamos revisitar nosso exemplo do emprego que odiamos. O estoico nos ajudou a suportar. Faça seu trabalho com virtude. O junguiano nos questionou. Sua alma está morrendo. Por quê? O professor estoico integrado diz: a realidade, estoicismo, é que você tem contas a pagar e uma família para sustentar neste exato momento. Gritar injusto não vai pagar o aluguel. E mergulhar em autoanálise paralisante e se demitir impulsivamente também não. Portanto, o caminho é este. Use a disciplina estoica para criar o espaço para o trabalho junguiano. O que isso significa na prática? Significa que você não joga tudo para o alto em um impulso emocional, o que o junguiano desequilibrado faria, e você não reprime sua alma, cerra os dentes e morre por dentro por 40 anos, o que o estoico rígido faria. O estoicismo se torna o recipiente para o fogo alquímico da transformação junguiana. Sem o recipiente estoico, disciplina, aceitação da realidade, controle da emoção reativa, o fogo junguiano, a paixão da alma, a dor da sombra, queima a casa inteira. Sem o fogo junguiano, o recipiente estoico é apenas um pote vazio, frio e sem vida. Juntos, eles criam a forja. O sofrimento é o metal bruto, o estoicismo é o martelo e a bigorna. O junguianismo é o fogo que torna o metal maleável. E o que você forja no final é o seu si mesmo autêntico. Isso se aplica a tudo. Nos relacionamentos, alguém te trai. A reação de injustiça é a vingança, o ódio, a vitimização. O estoico diz: o comportamento deles está fora do meu controle. O meu está. Vou agir com dignidade, estabelecer meus limites e me afastar ou perdoar com clareza racional. O junguiano pergunta: o que em mim atraiu essa situação? O que essa dor espelha em mim? Isso é um padrão antigo? Que sombra minha está sendo projetada nesta pessoa que eu não quis ver? Na doença, você recebe um diagnóstico difícil. A injustiça é o desespero. O porquê eu? O estoico diz: isso é um fato da natureza. Meu corpo é impermanente. Não vou desperdiçar meus dias restantes com medo. Vou focar no que posso controlar. Meu tratamento, minha atitude, como trato meus entes queridos hoje. O sofrimento não é injustiça, é o professor. O estoicismo nos ensina a respeitar o professor, a sentar direito na cadeira, a não fugir da sala de aula. O junguianismo nos ensina a ouvir a lição, a fazer anotações, a decifrar o silêncio, a entender que a lição é, em última análise, sobre nós mesmos. O sofrimento é o convite da vida para pararmos de viver na superfície. A injustiça é uma vida superficial. É acreditar que estamos aqui para sermos confortáveis. O professor é uma vida profunda. É entender que estamos aqui para crescer. E o professor é silencioso, porque a lição não está nas palavras, está na experiência, está no sentir. Marco Aurélio disse: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Jung teria concordado, mas adicionado: e com a cor de seus sentimentos não sentidos. O professor estoico nos ensina a dominar nossos pensamentos sobre o que nos acontece e a ter a coragem de sentir nossos sentimentos sobre o que está dentro de nós. É o equilíbrio perfeito entre autodomínio e autoconhecimento, entre a aceitação do destino e a criação de significado, entre a fortaleza da mente e a profundidade da alma. Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, mas ao início de uma nova prática. Nós começamos com uma percepção de injustiça, o grito da nossa consciência infantil contra a dor. Por que eu? Viajamos com os estoicos e aprendemos a silenciar esse grito, substituindo-o por uma pergunta mais forte, mais madura. Dado que isso é, o que eu farei a respeito? Construímos a fortaleza interna. Aprendemos que, embora não possamos controlar os ventos, podemos e devemos ajustar nossas velas. Aprendemos a separar o fato do julgamento. Isso não é injustiça, é apenas a vida. Mas não paramos aí. Da segurança da nossa fortaleza, ouvimos um chamado mais profundo. O que Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio e Carl Jung nos ensinam juntos, em uníssono, sobre o sofrimento. Eles nos ensinam
que estamos fazendo a pergunta errada. A pergunta não é: como posso evitar o sofrimento? A pergunta é: como posso usar o sofrimento para me tornar quem eu devo ser? Eles nos ensinam que o objetivo da vida não é a felicidade perpétua. O objetivo é a virtude e a totalidade. É viver com coragem, justiça e sabedoria, estoicismo, enquanto nos tornamos plenamente nós mesmos, em toda a nossa luz e escuridão, Jung. Eles nos ensinam que a maior parte do nosso sofrimento não vem do evento em si, mas da nossa resistência a ele. Resistimos à realidade externa, o que os estoicos combatem, e resistimos à nossa verdade interna, o que Jung explora. O sofrimento é o professor, e a lição é a aceitação dupla. A aceitação do mundo como ele é, e a aceitação de nós mesmos como somos. O sofrimento é o chamado para a autotransformação. Sua dor não é uma punição, é o seu currículo. Sua ferida não é sua vergonha, é por onde a luz entra, como disse Rumi. É exatamente onde sua sombra e seu ouro estão guardados. A mensagem de hoje é esta: pare de lutar contra o seu professor. Quando a ansiedade vier, não corra dela. Respire. Diga: olá, professor. Eu vejo você. O que você tem para mim hoje? Use sua disciplina estoica para não deixar que ela o domine, para que você possa funcionar. Mas sente-se e escute o que ela tem a dizer. Quando a perda vier, não a chame de injusta. Chame-a pelo seu nome verdadeiro, luto. Permita-se sentir. Use sua fortaleza estoica para honrar sua dor sem se afogar nela. E pergunte à maneira junguiana: que parte de mim morreu com isso? E que parte nova pode agora nascer das cinzas? Esta é a vida vivida com consciência e serenidade. Não é uma vida sem dor. É uma vida onde a dor tem propósito. Para o seu dia, para esta semana. Pense em sua vida interior como um jardim. Haverá secas, haverá tempestades, haverá pragas. Isso é o incontrolável. Isso é o que os estoicos nos pedem para aceitar. Tentar controlar o clima é loucura. Gritar que a tempestade é injusta é inútil. Mas você é o jardineiro. Você pode controlar como você cuida do solo. Você pode escolher arrancar as ervas daninhas dos julgamentos reativos. Você pode plantar as sementes da virtude, coragem, paciência, justiça. E quando o sofrimento vier, como uma seca severa que racha a terra, a lição junguiana é que você precisa cavar mais fundo. A água não está na superfície. Você precisa cavar até o lençol freático, até as águas profundas do seu inconsciente, da sua alma. Seu sofrimento é o convite para cavar. Não tema a escavação. É lá que você encontrará a água viva. É lá que você encontrará a si mesmo. Esta jornada de reflexão não termina aqui. Ela apenas começa, todos os dias, quando abrimos os olhos. Se esta conversa profunda sobre como integrar a sabedoria antiga e a psicologia profunda em sua vida ressoou com você, este é o seu lugar. Convido você a se juntar à nossa comunidade de reflexão. Inscreva-se no canal e ative o sino. Fazendo isso, você não perde nenhuma das nossas futuras explorações sobre a arte de viver com profundidade. Dê o seu like neste vídeo. Isso pode parecer um gesto pequeno, mas sinaliza para nós e para o próprio algoritmo que conversas como esta são necessárias. Que não queremos apenas o superficial, queremos o que nutre a alma. E o mais importante, participe da conversa. Os comentários abaixo são a nossa ágora, o nosso círculo de discussão. Eu lhe faço 2 perguntas para guiar sua reflexão. Escolha uma, ou responda às 2. Qual foi a sua maior injustiça que, ao olhar para trás, se revelou o seu maior professor? No seu sofrimento atual, qual é a voz do estoico em você? O que você precisa aceitar? E qual é a voz do junguiano? O que você precisa explorar? Deixe seu comentário. Leia os comentários dos outros. Vamos aprender juntos. Obrigado por dedicar seu tempo, o seu recurso mais precioso, a esta reflexão.